é porque o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, também marcou presença, criticou o PT, defendeu uma união da direita e falou sobre a candidatura dele para 2026. Essa foi uma entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan News, o programa RIC Notícias Opinião. Direto de Maringá, o governador de Minas do Novo, Romeu Zema, fez duras críticas ao governo federal, afirmou que pretende seguir alinhado com a direita nas eleições de 2026. Zema disse que esteve em Maringá para dialogar com empresários e atrair investimentos para Minas, destacando que a gestão dele tem como marca esse incentivo ao setor privado. Questionado sobre o cenário político para as eleições presidenciais de 2026, Zema destacou a necessidade de fortalecer a direita e não descartou uma possível candidatura dele. Romeu Zema também comentou a articulação do ex-presidente Michel Temer para a formação de um bloco de centro-direita, mas ressaltou que ainda é cedo para apontar um único nome. Vamos ouvir. O ideal seria que todos caminhassem junto, no resta dúvida. Eu vejo um movimento cada vez maior, como eu mencionei, e eu não vejo nenhum problema em nós termos bons nomes, que sejam 2, 3, quem sabe num primeiro turno tenhamos alguns nomes e no segundo turno todos estarão unidos em torno de um único. Então eu visualizo esses dois cenários como muito positivos para a direita. E o brasileiro está ficando cansado de tudo que a esquerda tem feito. Esse último escândalo contra os aposentados, velhinhos, é um exemplo claro e é repetição daquilo que é passado. Nós temos de refrescar a memória, lembrando que PT foi quem fez mensalão, petrolão, impeachment, lava-jato, mala de dinheiro e muitas outras coisas. Estamos começando exatamente como aconteceu lá atrás. E até a eleição vai ficar claríssimo que a direita é a solução e nós temos excelentes nomes. Olha, Romeu Zema avaliou como positiva a possibilidade de ter vários candidatos de direita num primeiro turno, desde que todos estejam unidos em um eventual segundo turno. De acordo com a opinião dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda seria o principal nome, com o potencial de unificar todo esse campo. Vamos ouvir. Com toda certeza, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o principal nome. Talvez ele seria o nome que teria condição de unir todos. Agora, caso ele não venha, o ideal seria termos um nome, mas se tivermos mais, eu não vejo nenhum problema, não. A população vai ter a oportunidade de escolher entre diversos nomes e vai levar para o segundo turno, se é que teremos segundo turno, aquele nome que for mais viável. Então eu vejo com muita tranquilidade esse cenário, eu vejo que o brasileiro está aprendendo, principalmente com essa gestão desastrosa que nós estamos tendo, com inflação alta, onde ninguém está comendo melhor, pelo contrário, está comendo pior do que comia antes. Nós somos hoje a primeira geração brasileiro que está vivendo pior do que nossos pais. Nossos pais conseguiam comprar um imóvel, conseguiam ter um certo conforto, e hoje os filhos nem sair de casa estão conseguindo mais. Tudo isso por quê? Por causa de um governo que não trouxe o desenvolvimento que o Brasil precisava. O ano que vem vai ser um ano decisivo e eu estou muito confiante mesmo. Nós teremos uma virada e o Brasil vai engatar marcha adiante, primeira, segunda e não a ré como aconteceu. Para o governador de Minas Gerais, o escândalo recente envolvendo o INSS e também empréstimos consignados é um retrato da repetição de práticas do passado. Zema ainda defendeu que o Brasil precisa de um governo que olhe para o futuro e criticou o que chamou de retrocesso promovido pela atual gestão federal. Ele também atacou o assistencialismo, dizendo que muitos brasileiros recebem Bolsa Família por falta de alternativa, e defendeu o estímulo ao trabalho e empreendedorismo. Vamos ouvir. E o brasileiro está tomando ciência, sabe que ele quer uma vida com autonomia, com independência, é empreender, é ter a sua renda, é não depender de ajuda de cidade, de estado ou da União. O brasileiro que hoje recebe o Bolsa Família porque não vê uma alternativa.
E mais uma fala, então, de Romeu Zema, e temos a conclusão agora da entrevista, o governador de Minas dizendo que está otimista com o futuro do país, apontando que a população está cada vez mais consciente no cenário político. Temos esse registro, então, portanto, dessa última fala do governador de Minas Gerais. E só para reforçar aqui, a gente acabou de ouvir Romeu Zema falando, você que é do Paraná, está escutando agora, pegou o bonde andando por aqui e se perguntando por quê, né, de um governador de Minas falando agora aqui no nosso jornal. Acontece que ele é mais um daqueles que participou da Expo Engá. A gente tem visto essas grandes feiras, principalmente relacionadas ao agronegócio, se tornando um grande campo de discussão política. Aconteceu no começo do ano no Show Rural, aconteceu em São Paulo na AgriShow e agora também, mais uma vez, o Paraná como um grande palco do agronegócio brasileiro, mais uma vez protagonizando também essas discussões políticas em eventos como este. Eu quero reforçar, a gente começa lá da fala então do Nicolas Ferreira, reforçando Bolsonaro como principal nome da direita para 2026, um nome que até este momento está interditado pela Justiça Eleitoral, que resta aguardar se de fato essa expectativa do Zema vai se concluir também para 2026, de que teremos bons, grandes, diferentes nomes para uma disputa no campo da direita para enfrentar ao que a gente observa nesse momento um único adversário que ainda se viabiliza é Lula por parte do PT, o atual presidente da República. E vemos essa discussão. A direita pode estar unificada em 2026 ou, de fato, são vários nomes pulverizando os votos nesse campo? Um outro ponto também que vale a gente reforçar aqui é o campo do INSS. A denúncia, a fraude bilionária, o maior desgaste para o governo de Lula também foi centro das atenções nas falas de todos que passaram por lá. E Manuela Niclevix, além de tudo, mais um evento do agronegócio sem uma presença direta do presidente da República, sem um interesse, ao que dá a entender, do PT, do Lula, no agronegócio brasileiro. E é um recado, né? Um recado não só para o agronegócio, mas para o nosso estado, que tem o agro aí como fatia importantíssima, não do PIB do Paraná, do PIB brasileiro. A gente está falando de uma das maiores forças do nosso país. Por isso que eu quero começar, inclusive, Bia, parabenizando mais uma vez a organização da Expo Engá, né? Mais um ano aí que a feira tem um sucesso tremendo. A gente está falando de movimentação em negócios que gira na casa do bilhão, com B mesmo. Então é um dos eventos mais importantes do setor, não só aqui do nosso país, e vem, né, se consolidando cada vez mais. O tema desse ano foi o Agro Conecta, então a gente teve muita tecnologia aparecendo por lá para trazer ainda mais a força, né, do agro, que já é tão importante para todo o nosso país. Não é à toa, como você falou, que a gente vê autoridades não só aqui do nosso estado, mas de renome em todo o país, passando por aqui, pelo Paraná, por Maringá, essa cidade aí tão querida para todo o nosso estado, né, para participar de tudo isso. O presidente Lula ficou de fora mais uma vez, mas a gente trouxe aí duas entrevistas exclusivas, aliás, da Jovem Pan, com nomes como Nicolas Ferreira, Romeu Zema, e vocês bem trouxeram na semana anterior aí também outros nomes que passaram por lá. Bom, Carlos, a gente viu ali nas duas entrevistas, né? A pauta já é eleição de 2026. A gente fala que os políticos sofrem de ansiedade, mas a gente também, porque já estamos também querendo saber muito disso dos políticos, porque a organização está acontecendo. Então, primeiro ali o Nicolas fala do apoio dele a Jair Bolsonaro, e a gente tem que trabalhar com a realidade como ela é e não, infelizmente, como a gente gostaria que fosse, né? Tão mais fácil seria. E fato é que Bolsonaro está inelegível nesse momento e que reverter isso é muito difícil, independente de pele da anistia, até porque essa inelegibilidade nesse momento não está ligada, né, a este processo que ainda está se desdobrando também lá no Supremo Tribunal Federal e pode vir a se tornar uma outra condenação a Jair Bolsonaro. Então a gente tem outras opções e é aí que o baralho está começando a ser jogado. Tanto Nicolas Ferreira falou ali de Ratinho Júnior como Romeu Zema, que é um dos governadores dos 5 que estão despontando e se unindo, conversando nesse espectro da direita para tentar achar uma alternativa para ocupar esse espaço da maior liderança da direita, que é hoje, sem dúvida, independente da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas para encontrar esse espaço, muita gente fala em terceira via, mas com o Jair Bolsonaro fora do jogo da campanha eleitoral ali no ano que vem, eu não vejo isso nem como uma terceira via. É uma